Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o assunto sistema de equações do primeiro grau. Para isso nós vamos utilizar 3 questões, 2 que caíram no Senai e uma que caiu na ETEC. Depois da leitura do enunciado das questões, sempre dê uma paradinha no vídeo e tente resolver o exercício. E depois dê o prosseguimento e confira se você acertou. Vamos lá? A soma das idades de 2 amigos é igual a 62 e a diferença entre elas é igual a 8. Qual é a idade do amigo mais velho? 27, 31, 35, 54 ou 70? Esta é a questão 21 que caiu no Senai finalzinho de 2019. O Senai fez 2 provas diferentes, porque uma turma fez concurso de manhã, outra turma fez o concurso à tarde. E essas provas são diferenciadas por esse código. Então quem quiser procurar depois essa prova, coloca no Google CGE 2187, que já vai achar a prova na íntegra para vocês estudarem. Então ele diz, a soma das idades de 2 amigos é igual a 62. Então, a idade de um mais a idade do outro, 62. A diferença entre elas é igual a 8. Então, a idade do mais velho menos a idade do mais novo é igual a 8. Ele quer o seguinte, qual é a idade do amigo mais velho? Isso é importante, tá? Então, é sempre bom a gente anotar no dia que ele quer a idade do amigo mais velho. Mais velho. Bom, repara que é um problema que você até pode tentar acertar no chute, mas vai demorar um pouquinho, né? Pode dar sorte, de repente, né? Uma percepção um pouquinho maior e acertar. Então, quando acontecer isso, nós temos 2 idades em questão de 2 amigos, mas também temos 2 informações. Então, isso é um ingrediente suficiente para a gente saber que ele está falando de sistemas de equações do primeiro grau. Tá? E é muito simples operar com sistema de equações do primeiro grau, desde que você conheça as técnicas para as suas soluções. Eu vou apresentar para vocês hoje 2 técnicas para a gente chegar no resultado rapidinho. Tá? Dependendo do exercício, uma técnica convém mais ou outra técnica convém mais. E alguns exercícios você pode optar, tá? Porque não está favorecendo nenhuma técnica nem outra. Mas em todos eles a gente consegue aplicar essas técnicas. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, ele fala de 2 amigos e de 2 idades diferentes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma letra para cada idade de um amigo. Então vamos dizer que x seja a idade do mais velho e vamos dizer que y é a idade do mais novo. Porque aí eu só trabalho com 2 letrinhas, né? Na matemática é importante a gente não sobrecarregar demais os cálculos. Então, a letrinha já está identificando quem é quem aqui. Tá? Agora, eu tenho que ler as 2 informações que ele me deu. A partir do momento que eu tenho 2 incógnitas para descobrir, eu preciso de 2 informações pelo menos. Senão eu não chego no resultado. Então, a gente costuma abrir uma chave e anotar essas informações na linguagem matemática. Olha só, a soma das idades dos amigos é 62. Então aqui, ó, quando eu fizer x mais y, tem que dar 62. A diferença entre elas é igual a 8. A idade do mais velho menos a idade do mais novo tem que dar 8. E aqui é o sistema de equações de primeiro grau, da forma que vocês veem nos livros. A gente monta dessa forma, traduzimos a linguagem materna para a linguagem matemática, e aqui neste sistema nós vamos utilizar o método da adição. Deixa eu anotar aqui para vocês. Então nessa aqui vai ser o método da adição. Quando eu sei que o método da adição é mais conveniente? Quando você tiver algum simétrico. Por exemplo, aqui em cima eu tenho y e aqui menos y. Quando isso acontecer, ele já está prontinho para você aplicar o método da adição. Como o nome já diz, o método da adição nós vamos somar. Tá? Somar a expressão de cima com a expressão de baixo. Aqui vai ficar x mais x, 2x. Mais y menos y, eles são simétricos. E aí a grande jogada, porque eles vão subir, vai dar 0.
Tá? Então eu só tenho uma letra agora, a outra já se foi. E aqui 62 mais 8 vai dar 70. 2x igual a 70 é uma equação do primeiro grau, muito fácil de ser resolvida. Passo o 2 para o lado de lá, ele vai dividindo. X igual a 70 dividido por 2. E aí o x é igual a 35. Ou seja, a idade do mais velho eu já descobri e era exatamente o que ele quer saber, a idade do amigo mais velho. Tá? Então eu já posso marcar a alternativa C, 35. Eu só quero complementar porque em algumas ocasiões ele pode querer também a idade do mais novo. Como é que eu descubro a idade do mais novo? Uma vez que você já descobriu a idade de 1, escolhe uma das duas equações, escreve, vou escolher a segunda porque o número aqui é menor, ó. Já está o 8 que é menor que 62, é mais fácil. Então x menos y igual a 8, e no lugar do x eu coloco o número 35, que foi o que a gente já descobriu. Então 35 menos o y é igual a 8. Equação do primeiro grau de novo, joga o y para lá, traz o 8 para cá, facilmente a gente já resolve. Ó. Então 35, o 8 vem, vai ficar menos 8. O y ele vai para lá e fica positivo. 35 menos 8 vai dar 27. Então a idade do mais novo é 27. Agora, muito cuidado, porque se você olhar nas alternativas, o item A é 27. Por isso que eu falei no começo, anota o que ele está pedindo, porque na empolgação do dia, você pode de repente achar o y primeiro e achar que essa já é a resposta certa e de repente perde a questão de bobeira. A figura representa duas balanças de pratos, B1 e B2, ambas em equilíbrio. Se os cubos e cones não possuem os mesmos pesos, a diferença entre eles é igual a 12, 24, 36, 48 ou 6. Lembrando que o cubo ele pediu para representar pela letra X e os cones pela letra Y. Essa é a questão 23 da outra prova daquele mesmo ano que eu comentei para vocês. É o CGE 2188. O que ela mostra para a gente? Duas balanças em equilíbrio. Desculpem aqui o desenho feio, mas é só para a gente estudar, então tá bom. Ela mostra aqui que um cubo se equilibra com três cones. Ele desenhou assim, mas ele está chamando de cubo e cone. E ele, na outra balança, ele diz que um cubo e um cone juntos pesam 48. Tá? Então isso aqui, ó, ele já mostrou pra gente que o cubo a gente vai chamar de X e o cone de Y. É o típico exercício de sistema de equação de primeiro grau. A gente só precisa montar o sistema de acordo com as figuras. Tá? Então a primeira informação está aqui, a segunda informação está aqui. A balança funciona como uma equação. Tá? Aqui no meio é o sinal de igual. Ele está dizendo para a gente que um cubo que eu estou chamando de X tem o mesmo peso que três cones. Um cone mais um cone mais um cone, três cones. Então aqui fica 3y. E aqui é a mesma coisa. A balança é um sinal de igual. Aqui eu tenho um cone e um cubo. Então tem x mais y. E isso dá 48. Agora nós vamos montar aquele modelinho matemático. Então eu vou abrir a chave e vou colocar exatamente essas duas informações. X igual a 3y e o outro é x mais y igual a 48. Neste problema aqui, ele está prontinho para você usar um outro método, não o método da adição, o método da substituição. Vamos anotar aqui então, porque essa nós vamos fazer pelo método da substituição. Como o nome diz, eu vou substituir informações. Então aqui, ó, eu vou chamar a primeira equação de 1 e a segunda de 2. E eu vou substituir a equação 1 na equação 2. Substituir 1 em 2. Quando eu sei que este método é mais propício para resolver o problema?
quando você tiver uma letra sozinha. Nesse caso aqui, ó, x igual a 3y. Tá? Sozinha mesmo, sem outro número. Tem que ser 1x. Tá? Se for 2x igual a 3y, ele não está isolado. Quando a gente fala que ele está isolado, é quando é 1x só. Tá? E aí o que eu faço? No lugar do x da segunda equação, eu vou escrever 3y. Tá? Porque, na verdade, o x é a mesma coisa que 3y. Então aqui, ó, vou usar a minha equação número 2, que é x mais y igual a 48. Só que no lugar do x, eu vou colocar 3y. Então aqui fica 3y mais y igual a 48. E por que eu fiz isso? Para ficar com uma letra só, porque aí vira uma equação do primeiro grau. Então vamos continuar aqui do ladinho. 3y mais 1y vai dar 4y, que é igual a 48. E agora é só isolar o y que eu chego na resposta do cone. Então passo o 4 para lá e ele vai dividindo. Y é igual a 48 dividido por 4. Então nosso y vai ser igual a 12. Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui. Anotar o que ele quer. Ele quer a diferença entre eles, tá? Então nós não temos ainda a diferença entre eles, ó. Ele quer a diferença entre x e y. Então, quem for o maior, eu faço o maior menos o menor. Eu ainda não sei quem é o maior, eu ainda não sei quem é o menor. Eu só sei por enquanto que o y vale 12. E agora, o que eu faço? A gente vai pegar a equação número 1 ou a equação número 2. Você pode escolher. O que eu sempre faço? Eu escolho aquela mais fácil. Como assim a mais fácil? Eu quero que estiver menos poluída. Para mim, a menos poluída é a 1, que é x igual a 3y. Porque aqui é x mais y igual a 48, quer dizer, já tem elemento demais. Então vamos usar a equação número 1, que é x igual a 3y. E no lugar do y a gente põe o número 12. Então vai ficar x igual a 3 vezes 12. O x vai dar então 36. Não acabou, mas se você olhar nas alternativas, a alternativa A é 12, a alternativa C é 36. E nenhuma delas está correta, porque o que ele quer? A diferença entre x e y. Então eu ainda tenho que fazer x menos y. X é 36, y é 12, então a diferença entre eles vai ser 24. 24 é a alternativa B, que é a correta. Vamos assinala lá, alternativa B de bola. Leia o texto para responder as questões de números 9 a 11. A pegada hídrica é um indicador da quantidade de água doce necessária em toda a cadeia produtiva e de consumo de um produto. Esse indicador é uma referência para o manejo dos recursos hídricos de um país, de uma região, de uma empresa ou de uma pessoa com o objetivo de usar a água de modo sustentável e responsável. No cálculo da pegada hídrica, considera-se o consumo de água direta e indireta, isto é, a água consumida do produtor ao consumidor. Por exemplo, 17 mil litros de água são necessários para produzir 1 kg de chocolate na média mundial. No lanche da tarde, João comeu um pão com queijo, de massa total de 200 gramas. Curioso como sempre, determinou que, considerando só a produção dos dois ingredientes desse lanche, o pão e o queijo, o consumo de água foi de 830 litros. Sabendo que, em média, a pegada hídrica do pão é de 1,6 litros por grama e a do queijo é de 5 litros por grama, pode-se concluir corretamente que, em relação a esse consumo, item A, a quantidade de pão é igual à quantidade de queijo. Item B, a quantidade de pão é o dobro da quantidade de queijo. Item C, a quantidade de pão é o triplo da quantidade de queijo. Item D, a quantidade de queijo é o dobro da quantidade de pão. Item E, a quantidade de queijo é o triplo da quantidade de pão. Agora vamos para a questão da ETEC, a questão 11 da ETEC de quem ingressou em 2018. Em primeiro lugar, ele dá um texto falando sobre pegada hídrica, tá?
A pegada hídrica, segundo o texto, é o consumo de água que leva para se fazer, por exemplo, 1 quilo de chocolate. Então, essa quantidade é levada em conta desde o processo de fabricação até o consumo. Que a pessoa consome chocolate, fica com sede, bebe água, entendeu? E tudo isso está computado na pegada híbrida. E aí, o João, ele comeu um pão com queijo, e aí ele ficou pensando na pegada hídrica. Tá? Então ele comeu um pão com queijo, o pão e o queijo juntos tinham 200 gramas de massa. Então vamos começar a anotar aqui as informações do problema. Então, pão com queijo, 200 gramas de massa. Uma das informações. Ele descobriu que o consumo de água do pão e queijo juntos foi de 830 litros. O total de consumo de água, levando em consideração o pão e o queijo, desde o processo da industrialização até o processo do consumo do João, foi um total de 830 litros. Aí o João pesquisou e descobriu duas coisas. A pegada hídrica, vamos dizer assim, a pegada hídrica do pão é de 1,6 litros por grama. 1,6 litros a cada grama de produção, de consumo e tudo mais. E a pegada hídrica do queijo é de 5 litros por grama. 5 litros por grama de produção e consumo. Então todas essas informações aqui que nós coletamos do texto, elas vão ser utilizadas. Eu quero chamar a atenção para as alternativas. O que ele quer saber? Quantos gramas tem esse pão e quantos gramas tem o queijo que o João comeu? Tá? Porque olha só, no item A, por exemplo, a quantidade de pão é igual à quantidade de queijo. Se for isso, então vão ser 100 gramas de pão e 100 gramas de queijo. No item B, por exemplo, a quantidade de pão é o dobro da quantidade de queijo. Se a quantidade de pão for o dobro da quantidade de queijo, então vai ter mais ou menos 144 gramas de pão e 66 gramas de queijo. Vai dar uma dízima periódica. Então, resumindo, ele quer saber quantos gramas de pão foi consumido e quantos gramas de queijo. E nós temos essas informações. Então, você pensando um pouquinho, acaba descobrindo que este é um problema de sistema de equações de primeiro grau. Tá? A gente vai chamar o pão de P. Então, vamos mudar a cor aqui. Então, o que a gente chama de P é a massa do pão. Do pão. E o que a gente chama de Q é a massa do queijo. E agora nós vamos montar o nosso sistema segundo as informações que ele passou. Primeira informação que é básica. O pão com queijo tem uma massa total de 200 gramas. Então, se eu somar a massa do pão com a massa do queijo, isso vai dar 200 gramas. A outra informação que eu tenho é a informação da pegada hídrica. A pegada hídrica do pão, ele me diz que é 1,6 litros para cada grama de pão. Então, seja qual for a massa do meu pão, eu vou multiplicar por 1,6 para saber a quantidade de água que o pão consumiu daquele total, só do pão. Então eu vou fazer 1,6 vezes o P de pão. E agora eu tenho a pegada hídrica do queijo, que ele me diz que é 5 litros para cada grama de queijo produzido e consumido. Então no nosso caso aqui, eu vou fazer mais 5 vezes a quantidade de gramas de queijo que tem aqui. Porque aí eu vou saber exatamente a parte de água que foi consumida só pelo queijo. Agora, somando a parte de água do pão com a parte de água do queijo, isso vai ter que dar um total de 830 litros. Então eu tenho aqui a minha equação número 1, P mais Q igual a 200, e a equação número 2 vai ser 1,6P mais 5Q igual a 830. E neste tipo de exercício, o meu sistema de equação ele não está preparado nem para o método da substituição, nem para o método da adição. Então, nesses casos aqui, eu vou escolher um dos dois métodos. Aquele que eu achar mais fácil, aquele que eu gosto mais, aquele que eu estou mais acostumado, ou aquele que mais convém para resolver esse tipo de problema. Nesse caso aqui, eu não vejo problema nenhum em usar método da substituição ou método da adição.
Então nós vamos fazer pelos dois métodos, e vocês vão ver que vai dar tudo certinho aqui. Pelo método da substituição, eu vou ter que ter uma das duas equações, uma das letras isoladas. No exercício anterior a gente já tinha isso pronto, o exercício já deu de bandeja. Nesse aqui ainda não temos. Então a gente vai reescrever o sistema e numa das duas equações a gente vai isolar uma das letras. Evidentemente que a 1 está muito mais fácil da gente fazer isso. Eu tenho P mais Q igual a 200. Eu escolho o P ou o Q para isolar e jogo a outra letra para o lado de lá. Eu vou escolher o P. Então vai ficar P igual a 200 menos o Q. O Q mudou de lado, ele muda de operação, vai com o sinal de menos. Essa agora passou a ser a minha equação número 1. Na equação número 2, eu não mexo. Eu vou deixar do jeito que ela é. Então vai ficar 1,6 P mais 5Q igual a 830. Então esta é a minha equação número 2. E agora vamos ao método da substituição. Quem nós vamos substituir? Vamos substituir a equação 1 na equação número 2. Substituir 1 em 2. E aí como é que vai ficar? Vou pegar e escrever a minha equação número 2, que é 1,6P mais 5Q igual a 830, e no lugar do P eu vou escrever 200 menos Q. Então vai ficar 1,6, está multiplicando pelo P. Então agora eu vou ter que multiplicar por 200 menos Q. Abre parênteses, 200 menos Q. Mais aquele 5Q, mais 5Q igual a 830. Agora é só desenvolver isso aqui, é álgebra, equação do primeiro grau, e nós vamos descobrir quanto é a massa do queijo. Tá? Sabendo a massa do queijo, a gente vai descobrir a massa do pão. Distributiva. Aqui o 16 vai multiplicar com o 200 e também vai multiplicar com o Q. 1,6 vezes 200 vai dar 320. 320 menos 1,6Q mais aquele 5Q é igual a 830. Então vamos fazer o seguinte, vamos já somar esses dois aqui e jogar o 320 para o lado de lá. Menos 1,6Q mais 5Q vai dar 3,4Q. Do outro lado vai ficar 830 menos 320. Calcula agora 830 menos 320. 3,4Q é igual a 510. Último passo da nossa conta, passar o 3,4 para lá dividindo. Vamos abrir uma setinha aqui. O Q vai ser igual a 510 dividido por 3,4. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 150. Q igual a 150 gramas. Automaticamente, se o queijo tem 150 gramas, o pão vai ter 50 gramas. Né? A gente pegaria, escolheria uma das duas equações e substituiria o Q para achar o valor do P. Mas está tão fácil que eu não vejo nem essa necessidade. Né? Os dois juntos têm 200 e o queijo tem 150. Então, o pão só pode ter 50 gramas. Qual é a resposta que se adequa a isso aqui? Repara que a massa do queijo é 3 vezes a massa do pão. Então, a gente tem que o queijo tem o triplo da massa do pão. Nós vamos encontrar isso na alternativa E. A quantidade de queijo é o triplo da quantidade de pão. Então, a alternativa correta é a E. Agora, como ficaria o nosso mesmo problema, o nosso mesmo sistema de equações de primeiro grau, utilizando o método da adição? Então, se vocês lembrarem o primeiro problema que a gente viu hoje, ele continha na sua formação duas letras simétricas. E aí, na hora que eu fiz a soma, essas letras que eram simétricas, elas sumiram. Eu não tenho letras simétricas aqui. Aqui é 1,6P, lá em cima é P. Aqui é 5Q,
lá em cima é Q. Então nós temos que transformar uma das duas equações de modo que alguma letra fique simétrica. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu vou escolher para mexer na equação onde eu tenha alguma letra que seja um P, um Q, que nesse caso aqui as duas são. Tá? Então eu escolheria de preferência essa. Então é essa que nós vamos escolher. Se eu quiser eliminar o P, eu vou multiplicar toda a equação de cima pelo simétrico do que está aqui no P embaixo. Então eu tenho 1,6 aqui embaixo. Eu vou multiplicar em cima por menos 1,6. Todos os elementos têm que ser multiplicados por menos 1,6. Tá? E aí, esse 1,6P vai ser eliminado com menos 1,6P lá de cima. Eu não vou escolher o menos 1,6 porque nós estamos falando de vestibulinho. A gente tem que procurar facilitar os cálculos. Então, ao invés de provocar a simetria no P, eu vou provocar a simetria aqui no Q. Então, se eu quiser fazer isso no Q, como é que vai ficar aqui a multiplicação da equação de cima? Pelo simétrico do número que está aqui embaixo no Q. O simétrico é menos 5. Então, repara, multiplicar por menos 5 é mais fácil que multiplicar por menos 1,6. Vamos refazer o nosso sistema já com a primeira equação toda calculada. Então, olha só. P vezes menos 5 vai dar menos 5P. Q vezes menos 5 vai ficar menos 5Q. Igual 200 vezes menos 5 vai dar menos 1000. Então, quando a gente usar a multiplicação da equação, todos os termos da equação têm que ser multiplicados. Não esqueçam, porque muitas pessoas erram com isso. Acabam multiplicando só o que interessa e esquece das outras. Aí dá errado. A segunda equação eu não mexo. Vai continuar sendo 1,6P mais 5Q igual a 830. Pronto. Eu tenho um simétrico. Então eu vou passar o traço e fazer a soma da equação 1 com a equação 2. Menos 5P mais 1,6P vai dar menos 3,4P. Esse aqui nós provocamos exatamente para ele sumir. Igual, menos 1000 mais 830, menos 170. Olha só como ficou fácil. Eu tenho uma equação do primeiro grau que só tem mais um passo para fazer. Eu vou passar o menos 3,4 para lá dividindo. Então o meu P vai ficar igual a menos 170 dividido por menos 3,4. Na regra de sinal isso vai ficar positivo. E aí fazendo a divisão de 170 por 3,4, a gente vai chegar no valor de 50. O pão tem 50 gramas de massa. E aí, a exemplo do anterior, a gente vai usar a equação número 1, porque o pão mais o queijo tem que dar 200. Então o P mais o Q igual a 200. Eu já sei quanto é a massa do P. 50 mais Q igual a 200. Já dá para saber que o Q tem que ser 150 e a alternativa E é a correta, como nós já tínhamos visto. Se você vai prestar vestibulinho e quer que eu comente sobre algum assunto especial ou sobre alguma questão em especial, pode deixar aí nos comentários que nos próximos encontros a gente fará com toda certeza. Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro.